Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 14 de maio, está começando mais uma mesa de debates aqui pela nossa TVE Juiz de Fora. Para a gente é sempre um prazer estar com você na sua casa, começando mais uma semana, né? Então já te faço um convite para a gente ficar junto até sexta-feira e hoje até meio-dia. A gente conversa hoje sobre os 130 anos da abolição da escravatura no Brasil e também falaremos sobre a conjuntura política e a luta por moradia digna, assunto que ganhou grande destaque após a tragédia do desabamento em São Paulo. Apresento agora para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, querido. Bom dia, Zé Lu. Bom dia, Margarida. Bom ter você aqui para a gente conversar sério. Bom dia às moças que ainda não conhecemos, mas conheceremos agora, né? Num tema muito interessante que tem a ver com a origem de todo mundo, né? Todos nós, nossa origem mesmo. E isso é importante a gente se lembrar e analisar os prós e contras e as oportunidades que a gente precisa pensar nelas cada vez mais. É um prazer receber a todos aqui. A você que está em casa, um bom dia, uma boa semana. Obrigado, Neuza. Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia a todos da mesa. Uma semana que começa ainda com muitos ecos, né? O país fervendo para todo lado, mas ontem um dia importante, pelo menos assinalado, né? Com a caneta de ouro lá, a Princesa Isabel fez isso, mas não resolveu todos os problemas. Os problemas continuam a ser resolvidos, mas graças a Deus a sociedade está cada vez melhor. Nós temos Margarida lutando aí e vai lutar mais, não só pela dignidade humana, mas também pelas possibilidades de liberdade, igualdade, que chegou a hora desse mundo melhorar, né? O nosso programa de hoje está recheado de mulheres que lutam pela melhoria desses direitos. Eu vou apresentá-las para vocês a partir de agora. A gente recebe a integrante do Grupo de Artes, Ciências e Políticas, as RUTs, Jane Elisa. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, audiência. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Dessa vez discutindo um assunto que é caríssimo para nós, né, que militamos nos movimentos negros do Brasil, e caríssimo para nós enquanto população brasileira, né? Conversar sobre a farsa da abolição da escravatura no Brasil e tudo que ela representa em termos de construção identitária de pessoas negras no Brasil e também da construção da identidade brasileira, inclusive. Então, é muito bom estar aqui nessa manhã com todos nós, né, nessa possibilidade de debate. A gente que agradece a sua participação, é um prazer. Obrigada. A gente recebe também a integrante das RUTs, Mariana Gino. Bom dia. Sim, bom dia a todos e a todas, em especial minha amiga e irmã Jane Elisa. Agradeço o convite, né, e espero que possamos ter uma manhã, né, uma viradinha de manhã para a tarde muito boa, né, e discutir sobre esse tema que diz respeito a todos nós, enquanto negros e negras, brancos e brancos nessa sociedade, né, por uma coisa que a gente sempre afirma e reafirma, que o racismo é um problema de brancos e negros, e não só de negros, né? E ele precisa ser também discutido pelos brancos e apontado pelos brancos. Então, eu espero que nós possamos ter uma tarde bem boa de discussão e que possamos ter outras também. Proveitosa, né? Muito obrigado pela sua participação. Prazer te receber. A gente recebe também a deputada estadual Margarida Salomão. Federal. Teria muito orgulho, mas eu sou federal. Ô, Margarida, me perdoe. Começamos bem, né, Margarida? Bom dia, é um prazer te receber. Me perdoe por rebaixar seu cargo. Nada, querido, absolutamente. É uma honra ser um representante do povo mineiro, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal. Mas eu quero dizer a minha satisfação de estar aqui com você, Caio. Estar aqui com a Giane, com a Mariana, estar aqui também com a Neuza, com o Zé Luiz, e acho que os temas que você já antecipou justificam plenamente esse debate desse fim de manhã. A abolição inconcluída, né? A abolição que hoje ainda
a sua falta, a sua ineficiência nos assombra na forma dos grandes problemas sociais enfrentados pela sociedade brasileira. O racismo sendo uma ferida aberta e a desigualdade social com o perfil que ela tem no Brasil é, sem sombra de dúvida, decorrente, herdeira desse processo insatisfatório, incompleto da abolição que está completando 130 anos. Além disso, eu queria dizer também uma data que marca o dia de hoje, que são os 2 meses de falta da vereadora Marielle Franco. Uma coisa também conectada, porque, sem sombra de dúvida, uma mulher lutadora contra o racismo, uma grande expressão política negra nesse país. Então, a falta dela é uma falta que nos dói a todos muito, e ainda a ausência de uma conclusão sobre a sua morte, embora nesse momento já estejam somando várias hipóteses, todas elas assustadoras, mas, de todo modo, nesse momento eu quero também dizer, estando aqui, que Marielle vive e que nós exigimos saber as razões e o processo da sua morte. Muito obrigado. Fazemos das suas as nossas palavras, as de todo mundo aqui da mesa. Obrigado mesmo, Margarida. Bom, na manhã de ontem, o governador de São Paulo anunciou o fim das buscas dos bombeiros no prédio que desabou no Largo do Paissandu, no centro da cidade de São Paulo. Foram 13 dias na busca por 4 desaparecidos que não foram encontrados. Esse caso levantou as discussões sobre o acesso à moradia digna no país. Por isso, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão de Desenvolvimento Urbano. Margarida, você é integrante dessa comissão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é ela e de que forma o trabalho dela poderia ter afetado, né, essa situação toda que aconteceu. Hoje eu tenho a honra de participar dessa comissão e, mais ainda, ocupo a sua presidência. Eu sou a presidenta, apenas a 3ª mulher presidenta da Comissão de Desenvolvimento Urbano na sua história na Câmara Federal. A Comissão de Desenvolvimento Urbano, ela lida, por exemplo, com esse enorme e escandaloso problema da falta de moradia digna. E isso num país, e é preciso que todos saibamos disso, Luiz. Nesse país você tem 8 milhões de unidades habitacionais desocupadas. 8 milhões. E 7 milhões de famílias sem teto. Esses dados são do IBGE. Nada poderia, esse paradoxo, né, ele é ilustrativo da grandeza da nossa injustiça. E aí, esse problema também se intersecta, o problema da moradia, com os 130 anos de abolição inconcluída. Porque a grande maioria daqueles que não têm acesso à moradia digna são aqueles que, emancipados em 13 de maio de 1888, não tiveram garantidos os seus direitos mínimos, entre eles o da moradia. Então, não é por acaso que as grandes cidades brasileiras tiveram as suas periferias ocupadas, ou seus morros ocupados, os lugares nos quais era ruim de morar. Você tem as encostas íngremes, ou as beiradas de córrego, ou áreas muito distantes do centro, que é onde moram os pobres, que levam 2 horas, às vezes, para se movimentar de casa até o trabalho, ou para o estudo, e volta, né? Então, essa luta pela moradia no centro da cidade, e esse prédio que incendiou, era um prédio ocupado. Era um prédio público, onde tinha funcionado no passado a Polícia Federal, e onde estavam aproximadamente 170 famílias. 130 cadastrados. Havia mais outras pessoas que eram, vejam que tragédia, quase todos imigrantes. Imigrantes africanos, imigrantes haitianos, imigrantes da América Latina, por isso não estavam cadastrados pela Prefeitura. A nossa comissão, tão logo aconteceu essa desgraça, nós fomos mobilizados pelos movimentos em favor do direito à moradia e fomos a São Paulo. Tivemos uma reunião com o município de São Paulo, eles nos garantiram, e aos movimentos,
que protegerão essas pessoas que foram desabrigadas nesse incêndio, ou lhes garantindo imediatamente um aluguel social e depois uma solução definitiva e digna, mas, de todo modo, quer dizer, essa injustiça, né, esse paradoxo de você ter moradias prontas, você tem casa e falta teto. Isso é uma coisa maluca. Uma das coisas que apareceu nessa história foi a questão dos movimentos cobrarem aluguel, não é? E outra coisa, o problema das milícias começando a capitalizar. Estaria isso na raiz desse problema, dessa equação que você apresenta como uma solução, tem uma solução numérica, aritmética, né? E essa solução não se organiza. O que tem essa sociedade que resolver? Olha, você agora nessa comissão, o que pode fazer por todo esse povo? Olha, em primeiro lugar, nós temos que entender que esse paradoxo é o paradoxo do capitalismo brasileiro, que você constrói para investir seu capital, não para garantir que as pessoas morem, tá certo? E aí eles ficam, essas unidades habitacionais, desocupadas até elas obterem um melhor valor de mercado, seja mercado de venda ou mercado de aluguel. Então, esse é o ponto. Isso é uma questão da crueldade do capitalismo brasileiro. Agora, isso que você mencionou, que a imprensa, de fato, a imprensa é um problema, viu, querido José Luiz? Sei que é professor, formador de comunicadores. Jesus, o que nós estamos enfrentando nesse país? Transformar vítimas em culpados é de uma crueldade também incomparável. Alguém acha que aquelas pessoas moravam nesses lugares por esporte? Porque elas talvez pudessem morar, sei lá, no bairro Pinheiros, mas elas preferiam morar sem eletricidade, sem provimento de água, num lugar cheirando a lixo. Gente, vamos colocar a cabeça no lugar. E aí eu quero dizer, viu, Caio e Zé Luiz, há muitas ocupações extremamente bem organizadas. No Brasil, ao longo destes, sei lá, 100 anos de república, nós lidamos muito mal com o direito das pessoas à cidade, com o direito dos pobres morarem no centro da cidade. Isso é uma coisa, está aqui os historiadores, Pereira Passos, como é que ele era conhecido? O bota abaixo. Então, os cortiços em que moravam os pobres no centro do Rio de Janeiro foram todos demolidos para fazer a Avenida Getúlio Vargas, a Avenida Rio Branco, que eram bonitas. As pessoas iam lá passear. Ora, o que é feio é a pobreza, gente. Tá certo? Não o pobre. A pobreza é que é feia. Não o pobre. Não os pobres. Nós temos que respeitar os direitos das pessoas. E eu quero, então, reforçar que eu visitei algumas dessas ocupações, uma ocupação, por exemplo, na Avenida São João, 588, em que você tem as famílias ocupando um imóvel que pertence a um grupo de pessoas que estão, no momento, moram na Europa. É um espólio. Eles não encontram uma solução para partilha, então o imóvel está desocupado há 27 anos, e há 10, então, um grupo de pessoas se apoderou deles e o organizou. Você precisa de ver, não só limpo, arrumado, como no nosso padrão de limpeza, que a gente reverencia, mas organizado inteiramente. E parece uma beleza, um museu, uma galeria de arte. Murais belíssimos, referências culturais as mais bonitas. Você sabe qual é outra coisa desse movimento de moradia? Sabe quem manda nessas ocupações? Pode ser daqui a pouco? Vou falar só para fazer a passagem. Suspense. Sabe quem são as lideranças? Mulheres. Porque quem cuida da casa e da família são as mulheres. Então, são as mulheres que lideram os movimentos pela moradia. Bom, assim a gente termina o primeiro bloco do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Neuza? Margarida, eu queria que você nos orientasse no sentido, hoje você é uma pessoa super bem informada nessa área,
está trazendo dados para nós aqui, que é desconhecido de todos. Mas a sua comissão, que tipo de poder ela tem para inverter essa situação? Nós temos exemplos, como você disse, de situações bem-sucedidas. O que você, como presidente dessa comissão, pretende fazer em tempo? Porque ali, você está dentro do Congresso Nacional, é dali que vai sair a solução. É dali que deveria sair a solução. O que você propõe, o que você pretende fazer que essa comissão transforme as ideias boas em realidade? Neuza, sua questão é muito pertinente, as pessoas todas, naturalmente, têm vontade de saber isso. Nós temos, em primeiro lugar, no âmbito dessa comissão, nós estamos acompanhando esse caso, monitorando, assessorando. Nós vamos fazer, agora, no dia 28 de maio, uma audiência pública na cidade de São Paulo, com a participação dos movimentos moradia, com o governo do Estado, com a prefeitura, com o poder público, com o executivo, porque, de todo modo, cabe ao Executivo uma série de ações que nós, no âmbito da formulação de leis, simplesmente não podemos operar. Leis na área de moradia, o Brasil tem uma das mais avançadas do mundo, que é o Estatuto da Cidade. Precisa sair do papel. Nós temos uma série de exigências postas pelo Estatuto da Cidade que não são cumpridas pelos municípios. Então, é necessário, além das leis, você precisa de ter ação política. Primeiro, para tornar claras essas situações. As pessoas, às vezes, faltam informação a elas. Acho que o Estatuto da Cidade, assim como a história do Brasil de verdade, tinha que ser ensinado nas escolas, para as pessoas saberem dos seus direitos. Às vezes, elas nem os reivindicam, porque elas não sabem que já tem uma lei que as protege. Então, eu acho que esse é um ponto. Agora, há reparos a fazer, sim, no Estatuto da Cidade, para garantir o direito à moradia dos pobres à cidade. Agora, em Belo Horizonte, nós vamos fazer uma outra audiência pública para resolver o problema da Dona Vilma. Dona Vilma é uma mulher, trabalhou a vida inteira como manicure, a mãe dela era lavadeira, a família com muito esforço, comprou, eles têm um contrato de compra e venda, um terreno no bairro São Pedro, em Belo Horizonte. São Pedro é pertinho da Savassi. Nós, Juiz de Fora, não sabemos mais sobre Copacabana. Mas, de todo modo, vamos lá. São Pedro é perto da Savassi, hoje é um bairro de classe média alta. O que a prefeitura ia fazendo? Desalojando a Dona Vilma. Desalojando, porque ela tem a posse, mas ela não tem a propriedade. Tem a posse há 100 anos. Ela nasceu nesse lugar. Comprado com enorme sacrifício de operadores irregulares, mas eles compraram, a família comprou. Eles têm contrato de compra e venda. Os boletos, o carnê quitado, e a Dona Vilma está para ser retirada de lá. Então, nós vamos fazer, uma alteração no Estatuto das Cidades que garanta que pessoas que tenham uma longa estadia, digamos 30 anos, que é 3 décadas, afinal de contas, é um período considerável, mesmo que ocupando terras públicas, porque esse é o caso, esse terreno é da prefeitura, que elas possam praticar o uso capião e se tornarem proprietárias. Porque o prefeito Calil, com quem nós estivemos, até junto com a ex-secretária de Educação, Macaé, nós fomos lá, fomos com outras pessoas lá chamada Gabinetona, que trabalham com as vereadoras Cida Falabella e Áurea Carolina, lá em Belo Horizonte. Nós fomos juntos ao prefeito Calil. O prefeito Calil nos atendeu muito bem e garantiu à família que não retirará a Dona Vilma enquanto ela viver. Mas os filhos da Dona Vilma também têm direito à propriedade, como é o caso de qualquer um de nós. Não é verdade? Então, nós queremos fazer essa alteração legal, é uma coisa que a nossa comissão pode fazer, para melhorar as condições de justiça para a população brasileira. E de direito à cidade, né, Margarida? Porque aí a gente pensar também, assim,
as várias situações que tem nesse sentido no Brasil, né, de famílias que estão ocupando esses espaços assim, secularmente, né, assim, e que são retiradas por conta da expansão do capitalismo brasileiro, como você disse, né, Exatamente. da questão imobiliária e tal. E isso tudo tem, como a gente conversava antes, né, que isso tudo tem a ver com a falsa abolição no Brasil, porque quando a gente vai pegar a situação de São Paulo, ou vai pegar essa situação que a Margarida está dizendo, a gente tem um caso de remanescente de quilombos dentro do Leblon, no Rio de Janeiro, que eles são peremptoriamente uma tentativa de retirarem eles de lá. A maioria das pessoas são negras. Sim. Esse é o legado. Sim. Esse é o legado. E é isso que a gente precisa também pontuar, quando a gente está falando também do direito à cidade, cidadania, afinal de contas, o conceito grego lá de cidadania. Né? O direito à cidade. O direito à cidade, ele é só para um grupo de pessoas, onde não cabem as pessoas pobres e as pessoas negras, né, no Brasil. Se você consegue resolver esse problema dessa senhora, vai dar uso capião. Isso Isso vai resolver milhares de problemas no Brasil. Isso não pode ser transferido para outros. Não é isso. Exatamente. Não, que aí você já vai ter o argumento jurídico para fazer isonomia, né, para praticar a isonomia dos outros. Não é esse o ponto. Como disse a Giane, há milhares de pessoas em situações como essas, que vivem em territórios que acabaram se tornando muito valiosos do ponto de vista imobiliário. Mas é importante nós sabermos que a cidade, ela não é um negócio. A cidade é um lugar onde também há negócios, mas a cidade é um lugar da nossa vida, da nossa convivência, dos nossos desejos. Então é isso que nós temos que lutar. Eu diria a você que isso é o que me move na ação política dentro da Comissão de Desenvolvimento Urbano do Congresso Nacional. E a gente costuma sempre dizer assim, que a gente vive na cidade, né? A gente não vive nem no estado, nem no país. A vida, o cotidiano, ele é produzido na cidade. Né? Então, é muito importante essa temática da cidade quando a gente pensa em direitos humanos. Exatamente. E aí, por exemplo, somos aqui nessa mesa, eventualmente, uma maioria de mulheres. Então, assim como há uma redução da população negra no seu direito à cidade, está claro, você também tem uma redução do direito à cidade das mulheres. As mulheres têm medo de andar à noite. Tem lugar, isso não é lugar para a mulher andar. O que você está fazendo? Não é? A questão do transporte coletivo, que se tornou hoje um lugar de denúncia de assédio no metrô, no ônibus, que são espaços reduzidos, você não tem por onde correr. No elevador, imagino que também tem, não é verdade? Então, nós criamos uma comissão do direito das mulheres à cidade. E não é só isso, é o direito das mulheres à creche. Eu estou vivendo uma situação próxima, em que eu fico impressionado. A mulher mudou de emprego, a família tem que mudar de casa. Por quê? Para ela poder ficar perto da casa e perto da creche. Então, isso é um negócio impressionante. Quer dizer, a falta da creche acaba repercutindo diretamente na vida desta mulher, na vida da sua família. Ela, para ser uma pessoa ativa na sua vida profissional, ela depende de quem olha a criança. É um então, direito depende que ela tem, da creche. Ainda totalmente. que ela queira ser uma pessoa ativa, que quer andar na rua o dia inteiro. Que é um direito que ela também tem, não é verdade? O homem anda na rua o dia inteiro, gente. E que é o direito nem criança, todos. né? Tem os que trabalham, Margarida. Tem os que trabalham. Trabalham e andam pela cidade. Cumprindo as suas funções, pelo amor de Deus. Você vai falar que o caixeiro viajante anda e não trabalha. Pode Todos andar trabalham. tranquilamente, sem preocupação, né? Não, hoje não tem tranquilidade para ninguém. A questão da violência, aliás, você está falando aí da mulher, a mulher lá do juiz agora, que o juiz defendia os direitos humanos, até espancava ela dentro de casa, né? Você vê que e bonito que agora isso. saiu isso tudo, não é? Não é? Agora. Ele defendia os direitos humanos. Sim, da é das juiz. pessoas. Claro. Né? Então, o que eu é preciso que haja um pouco de concordância também, nesse sentido. E o mais interessante é que ela não acreditava que tivesse apoio para poder denunciar, já viu, né? Porque ele falou, quem é você? Ele ameaçava o tempo inteiro. Ele falava, agora, como ela não é uma confia, questão também, eu acho que, graças a Deus, hoje, a mulher tem um outro posicionamento.
não é? Em todos os sentidos. Sem dúvida. Eu acho que ali dos anos 50, que a mulher ia ser a rainha do lar, a escrava da moda, acabou isso. Algumas, né? Porque não as é? outras eram escravas, as rainhas do lar. Pois né? é. Então, na verdade, Então, né? o que Você tem que acontece? cortar Hoje a aí. gente tem uma modificação muito grande, mas precisa também. Tem um livro que é Tenha Piedade dos Homens. É preciso que tenha também, porque vai executar todos. Não. Vai executar não, todos. mas Tá legal que eu estou numa bancada aqui que hoje não pode falar nada, não é? Você tá Porque eu no só livre. tenho Amazonas aqui com flecha de tudo quanto é lado. Não, mas eu acho que Mas não é nem pelo nesse amor de Deus, sentido. não é assim. Eu acho que há uma forma de construção de uma sociedade em que exista todos os respeitos. Agora, Mas é que Não, mas aí eu até acho- quando Você a tá gente entendendo? fala no direito à cidade, a gente quer uma cidade que seja direito dos homens e das mulheres. Isso é de o, que todos, a gente, não é? o que a gente discute, né, que se levanta sempre, é que o que a Margarida está dizendo é que o direito à cidade para as mulheres ele é muito menor do que para os homens. Né? Sim, Então, mas são presta casos que atenção. eles Acaba quiserem sendo entrar. restrito horários, Mariana horários. ia falar, Sim, nós sim, falamos é. que a Mariana nem teve direito. Porque eu acho que essa Tem questão palavra. posta do acesso à cidade, a gente tem que entender que, em determinadas situações, até no período histórico, a mulher não era nem considerada cidadã. Então, a mulher não tinha direito à cidade. E hoje, eu concordo com o senhor em termos, porque não podemos dizer que a mulher hoje ela tem um avanço equiparado aos homens. Pelo contrário, se ela consegue ter algum avanço nesse sentido, ele também é rasurado, né? Podemos dizer aí que nós temos um número grande de mulheres no campo educacional, com acesso às universidades, a empregos de ponta, tá? Mas quais são essas mulheres, né? Porque falar de mulheres, a gente pode falar no termo genérico sem nem racializá-las. Então, eu acho que a gente falar de mulheres no termo geral, vamos racializá-las para ver quais são essas mulheres que estão ocupando esses espaços. E como elas ocupam, né? Porque a gente acha que só ocupar o espaço ali já é uma garantia de direito. Não é. Não é. Por trás disso tem outras coisas que não são discutidas. Né? A questão que a Giane colocou e a Margarida colocou sobre o acesso à mulher, ela ter direito a andar à rua, ter direito de se vestir como ela quiser, de falar o que ela quiser, ele é rasurado ainda. A gente tem essa falsa sensação porque muitas vezes a própria mídia coloca como se a gente já tivesse alcançado esse direito e nós não alcançamos. Quer ver um exemplo basilar agora, que a própria Margarida e a Giane ressaltou, que é a questão da morte da Marielle. Né? A Marielle não teve direito. Qual o direito que ela teve aí? Né? Uma mulher preta, né, que para nós, enquanto representação, ela estava lá, uma mulher preta ocupando um espaço no poder público, mas ela foi cerceada a vida. Por quê? Porque incomoda. Então, essa mulher não tem o direito, não tem um acesso a esse espaço na cidade, dentro do campo político, Mas que é totalmente diferente em me relação aos dizer homens. que todas as pessoas que incomodam, elas são vítimas disso, independente só de ser mulher. Vamos dizer que a Marielle é uma coisa fabulosa, porque ela mexeu numa caixa de marimbondo, não é? Teve coragem. E ela fez uma força e ela está sendo hoje uma bandeira, não é? A mesma coisa do Edson Luiz lá do Calabouço e tudo nesse momento. E dando grandes exemplos, e as pessoas que estão defendendo a Marielle, não somente as pessoas negras, mas as pessoas Mas a brancas, questão todas não é as essa. pessoas A que têm questão uma a questão é mais consciência sim, mas a de questão uma é muito mais sociedade profunda. e uma busca de justiça social, justiça política, porque está havendo um avanço nesse sentido. Você vê a presença, vamos deixar claro, a presença, por exemplo, da Margarida, pela primeira, é a terceira que é presidente, né? Então, o que acontece? Já é um passo. Agora, pensa bem, isso não é uma lei que foi assinada, que, aliás, não foi a Princesa Isabel que chegou lá com a caneta de ouro e assinou. Tem um trabalho de todo, o André Rebouças, de todos aqueles negros, Machado de Assis e tudo, que fizeram um trabalho, não é? E, infelizmente, a gente teve uma república que foi feita de última hora, muito bagunçada, não foi feita com uma organização, né? E, consequentemente, não deu esses direitos. Agora, o que acontece? Essa sociedade está rolando. E acho importante. Hoje nós temos muitos movimentos e esses movimentos estão mudando a sociedade. Eu acho importante. Olha, vem, por exemplo, vocês aqui como historiadoras, teólogas, né, teólogas e tudo. Esse acesso que anteriormente não poderia ter,
é diferente. Eu sou filho de imigrante. Eu sei, mas Você isso entendeu? eu acho... Agora, A questão é outra. Desculpa interromper o senhor, porque, por exemplo, a questão que eu coloco, que eu gosto de pontuar, que, por exemplo, a Marielle, ela trabalhou com questão das milícias, né? Sim. Trabalha há um grande tempo. E só foi visibilizada a situação dela depois que ela morreu. Isso, A questão do acesso à moradia, que já é uma discussão muito mais antiga, desde as reformas que começaram a acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Começou-se a colocar na mídia, depois aconteceu o acidente, o incêndio em São Paulo. Por mais que o senhor falou, tem uma discussão, mas essa discussão só é medializada, ela só torna público depois que acontecem essas questões. Concordo. Por Esse é exemplo, o tem uma moradora do São Geraldo que nós chegamos a conhecer, que faz um trabalho belíssimo ali com as casas do programa Minha Casa Minha Vida ali. Ela não é visibilizada, por quê? A mídia não quer falar dela. Mas a mídia... Não quer falar dela. A mídia essas está atrás do quê? Não, do essas questões, escândalo, do sangue. Não. Isso Elas aí começam é uma a coisa... ser pontuais de uma outra forma. Elas não são para discutir essas questões, são apenas para pontuar. Por exemplo, aí pontua a Mariela, a mulher negra, favelada, mãe, que está discutindo sobre milícia, acabou. Mas não vão discutir as formas de permanência e de acesso. Não vão discutir isso. Então, daqui 2, 3 meses, acabou Marielle e pronto. E aí a gente pensar também, assim, a gente questionar e pontuar a questão do incômodo, né? Sim. Todas as pessoas que estão na contracorrente, né, digamos assim, na contracultura, né, elas incomodam. Mas existem alguns sujeitos que incomodam mais que os outros, principalmente por conta do pensamento colonialista que a gente tem forte no Brasil, né? Então, aqui no Brasil, a gente está acostumado a ver mulher negra carregando a bandeja e a vassoura, que não é demérito nenhum carregar a bandeja e a vassoura. A questão é porque o pensamento colonial brasileiro, ele espera que a mulher negra só ocupe esse lugar. Sim. Aliás... E o da bandeja. Mas você vê... Só para concluir, aí quando esse lugar se altera, o incômodo aparece. E aí é isso. Mudou muita coisa? Tem muitos direitos que foram conquistados? Existem muitos direitos que foram conquistados, e não é graças a Deus, é graças às nossas lutas. Sim. Né? Que a gente conquistou esses direitos. E aí a gente pensar, então, como que, à medida que esses direitos vão chegando, o conservadorismo também aumenta. Eu vou ter que me retirar, né? Porque eu sei que isso aqui é uma beleza. Não, eu tenho que ir. O avião hoje. Eu perco o avião. Mas eu não posso, porque eu tenho exatamente a comissão. Eu tenho várias coisas para fazer em Brasília. Eu vou me despedir dos meus amigos e das minhas amigas que estão assistindo e quero cumprimentar mesmo o debate. Muito obrigado. A presença da Giane, a presença da Mariana aqui são fatores de grande enriquecimento. Nós, inclusive, precisamos colocar, eu já vou colocar isso para vocês aqui. A mesa de debate tem que ter debatedores e debatedoras negros. Certo? Concordo plenamente. Juiz de Fora é uma cidade negra. É uma cidade majoritariamente negra. E um parênteses, desculpa interromper, Margarida, que Juiz de Fora recebeu o maior contingente de negros e negras. Foi o maior entreposto de escravizados. Foi a maior província. Por isso que eu disse, nós estávamos tratando da nossa origem. Nós não consideramos ninguém aqui isento da nossa vida. E isso é necessário, aí o que tanto o Giane como o Mariano falaram é verdade. Quando você altera as condições em que normalmente a vida acontece, é claro que isso gera incômodo. Mas esse incômodo é fundamental para que aconteça a transformação. Então eu quero cumprimentar o Zé Luiz, que é um grande humanista, uma das pessoas mais civilizadas que eu conheço em Juiz de Fora. A Giane e a Mariana, que trazem essa voz indispensável para que nós façamos um debate relevante. A Neuza, nossa companheira aqui, de tantas conversas, uma pessoa sempre tão acolhedora. E a você, Caio, um grande abraço. Obrigado por lembrar Espero de mim. estar aí, sempre, porque você mora no meu coração. Você também, é um prazer imenso te receber sempre, tá, Margarida? Bom, a gente agora vai para mais um rápido intervalo. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora.